Faltam só 6 dias para a prova do TJ do Rio de Janeiro e você já está começando a entrar em pânico. Começam a vir aqueles pensamentos à mente, né? Do tipo, será que eu estudei o bastante? E se eu esquecer tudo na hora H? Será que eu devo revisar agora tudo de novo ou só focar no que mais cai? E olha, se você está se sentindo assim, saiba de uma coisa, você não está sozinha, você não está sozinho. Eu já passei por isso, o Diego já passou por isso e praticamente todo concurseiro aprovado que a gente conhece também já passou por esse momento. E a diferença entre quem trava ou não nesses dias finais de estudo é quem usa a estratégia certa para estudar da forma mais inteligente possível. E é exatamente isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo de hoje. Uma estratégia completa dia a dia para você chegar no domingo ali no dia 1º de fevereiro com a cabeça no lugar e o conteúdo fresco na memória e com a confiança lá em cima. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT e bora direto ao que interessa. O que você deve fazer em cada um desses 6 dias finais desse concurso do TJ do Rio? Você que está assistindo esse vídeo hoje aqui, quando esse vídeo saiu, né, segunda-feira, ainda tem 6 dias pela frente. Isso é tempo suficiente para você consolidar o que você sabe, mas não é tempo suficiente para você aprender matéria nova. Então eu vou te dar algumas sugestões aqui do que você pode fazer nesses 6 dias finais. E claro, você deve observar se tudo isso que eu falar aqui se aplica à sua realidade para você ou adaptar ou fazer às vezes alguma outra coisa que faça mais sentido para você, tá? E vamos começar aqui pela sugestão de hoje, segunda-feira. A sugestão de hoje seria você fazer 3 blocos de 50 minutos de estudo ativo, mas um estudo ativo só focado em revisão. O que você vai fazer? No primeiro bloco, você vai pegar todos os seus flashcards ali de matérias que seriam vermelhas. Vermelhas no sentido que você errou, sabe? Ou que você está tendo algum tipo de dificuldade. Aquela pilha que a gente chama de vermelha justamente por serem os seus erros, tá? E você vai revisar só esse tipo de coisa nesse bloco. Você só vai revisar os seus erros ou aquelas dificuldades intensas que você tem. Se você não usa flashcards, né? Se você às vezes usa um caderno de erros ou resumos, então pega esse material para você fazer essa revisão, tá? Esse seria o primeiro bloco. No segundo bloco, você vai estudar a lei seca, mas lei seca marcada. Sabe aquela lei que você foi marcando os pontos importantes com o passar dos seus estudos? Então, é isso que você vai pegar. Então, pega a Constituição, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, Estatuto da Pessoa com Deficiência, sabe? E tudo isso que você foi marcando nessas leis ali ao longo do tempo nos seus estudos. Aqueles artigos destacados, aquelas palavras-chave. E você vai ler só isso. Ou só os artigos destacados, ou só as palavras-chave, as palavras centrais. Não é para você ler a lei inteira de novo, tá? É só para ler o que você marcou como importante ou o que você marcou como o que cai muito na FGV. Então, você vai fazer agora uma consolidação daquilo que você foi colocando nos seus materiais de revisão, tá? Se você faz essas anotações todas, por exemplo, através de resumos, em vez de você ir grifando na lei, então usa esses resumos para você fazer essa revisão aqui nesse momento. Beleza, com isso agora a gente vai para o terceiro bloco. No terceiro bloco você vai resolver, no mínimo, 30 questões ali da FGV. Tenta resolver o máximo de questões possível, mas no mínimo 30. Quanto mais, melhor aqui nesse momento. E questões que você ainda não tenha feito. Isso é importante porque você precisa continuar treinando o raciocínio da banca. Lembre-se sempre do mantra que a gente fala aqui no canal. Se você não fez questões, você não estudou. A ideia aqui não é aprender coisa nova, é você consolidar aquilo que já está quase firme na sua cabeça. E claro, se você tem mais tempo, além desses blocos que eu estou falando aqui, você já usa também para continuar fazendo exercícios, continuar fazendo outras revisões que sejam importantes para você também, tá? Então é isso que você vai fazer na segunda-feira. Então faz bastante questões, quanto mais você conseguir, melhor. Então agora vamos para terça-feira, que vai ser 5 dias antes da sua prova. E esse é o dia mais importante da semana. Por quê? Porque vai ser o dia do seu último simulado completo. Você vai fazer um simulado completo com o mesmo número de questões, exatamente como vai ser ali no dia da sua prova, e idealmente também no mesmo horário que você vai fazer a prova de verdade. E tenta simular mesmo aquele ambiente da prova o máximo possível, sem celular, sem consulta, sem pausa, enfim. Se você quiser saber mais sobre como fazer simulados, eu vou deixar um vídeo completo aqui do nosso canal na descrição para você assistir depois, tranquilo? E por que você vai fazer esse simulado na terça-feira e não mais próximo assim da prova, em algum outro dia que vai vir depois?
Porque na terça-feira, quando você fizer simulado, você ainda vai ter 5 dias para corrigir qualquer erro grotesco ou qualquer erro grave que você verifique. Se você fizer, por exemplo, esse simulado no sábado, além de você se cansar muito mentalmente na véspera da sua prova, não vai dar tempo de você corrigir algum erro que você tenha anotado ou de você fixar alguma matéria que você verifique que você vai precisar dar um reforço. Então você precisa fazer isso agora para ficar num tempo relativamente tranquilo para você descansar, corrigir erros e não se cansar antes da hora, tá? E depois de você fazer esse simulado, você vai precisar fazer essa correção na hora mesmo, não é para você deixar para depois. E aqui nesse momento aqui da correção, vai até uma dica aqui que eu acho bem legal, uma dica de ouro que a gente costuma falar bastante com os nossos alunos, especialmente lá no Mira. Para cada questão que você errou por falta de conhecimento, aí eu não estou falando por bobeira não, tá? Às vezes por uma falta de atenção ou coisa do tipo. Não, questões que você errou justamente por não saber. Para cada questão dessa, você grava um áudio de aproximadamente 30 segundos explicando a resposta certa. Pode parecer estranho, mas funciona. Quando você verbaliza o conhecimento, ele fixa muito melhor na memória. E você depois vai ouvindo esse áudio pelos próximos dias. E se você verificou às vezes que você errou por falta de atenção, tenta verificar o porquê dessa falta de atenção para você corrigir isso antes da sua prova. Tenta verificar tudo o que não deu certo para você aparar as arestas pro dia D. Tranquilo? Feito isso, então a gente chega na quarta-feira. Quarta-feira vai ser o dia de revisão de impacto. Aí aqui na quarta você vai revisitar aqueles áudios que você gravou na terça-feira, mais ou os flashcards, caderno de erro ou resumos daqueles tópicos vermelhos, daqueles tópicos que você ainda está se sentindo incomodado, que você ainda não firmou tanto na sua mente ou que você tem errado bastante. Tranquilo? Aí depois disso, você vai revisar através de questões de provas anteriores. Tenta pegar o 80-20 dos tópicos ali de cada matéria, né, que você verificou. Então, assim, você verificou que na matéria X, o que mais cai é isso, o que mais cai é aquilo na matéria Y, e você vai resolver muitas questões de provas anteriores desses 20% que vão garantir 80% da sua aprovação. E por que você vai fazer questões? Porque com isso você vai conseguir revisar esses tópicos que são mais importantes, mas uma revisão ativa, sabe? Então, nesse momento, você vai juntar 2 dos nossos mantras, que são: se você não revisou, você não estudou, e se você não fez questões, você não estudou. Então, nesse contexto, faz essas questões com você revisando o contexto da sua matéria inteira, dos tópicos mais importantes, mas através de questões de provas anteriores. E tenta separar um tempo nesse dia aqui especificamente para você fazer uma outra coisa que muita gente esquece. E é uma coisa que às vezes a pessoa não linka tanto com o estudo, mas que pode ser essencial. Tenta separar um tempinho ali, uns 20 minutinhos, para você fazer uma caminhada. E nem é brincadeira não, sabe? Tenta fazer uma caminhada mesmo. Você precisa começar a aprender que o descanso ativo, ele também faz parte do estudo. Então você precisa dar esse descanso ativo para o cérebro. Então uma caminhada leve, sabe? Preferencialmente sem fone de ouvido, sem podcast, sem nada. Só você e os seus pensamentos, para você arejar um pouco a mente e começar a dar uma relaxada, uma desacelerada também pro dia D, para você chegar tranquilo no dia da prova. Aí depois da sua caminhada, mais pro final do dia, aproveita para revisar também aqueles seus resumos principais, os seus mapas mentais. Então, tenta dar uma passada de olho rápida no final do dia aqui, em tudo que você já fez nos seus materiais de resumo. Aí com isso a gente chega na quinta-feira, que é onde você vai focar nas matérias de peso alto. No caso do TJ do Rio, isso significa português e as matérias específicas principais. Você já sabe tudo isso a essa altura do campeonato. Então, português sozinho vale 20 questões de conhecimentos gerais. Então é quase 1/3 da prova. E dentro de português, o que mais cai da FGV? Interpretação de textos. Interpretação de textos representa cerca de 40% das questões de português. Então você vai fazer muitas questões de interpretação de texto da FGV nesse dia aqui. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala especificamente de interpretação de textos. E eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você assistir depois, tranquilo? E aqui nesse dia você também vai revisar outros tópicos de português, como por exemplo os mecanismos de coesão textual, que representam quase 8% das questões dessa matéria. E eu sei que pode parecer pouco, mas em 20 questões de português, isso pode significar 1 ou 2 questões garantidas se você dominar esse tópico. Aí depois disso, o que você vai fazer? Você vai revisar direito constitucional e administrativo. Aí você pode separar
2 blocos de 50 minutos para cada um. Isso com foco total em questões ali para você ficar fazendo, tá? Você não vai ficar vendo teoria nova ou qualquer coisa do tipo nesse momento. Você vai focar em questões, então cai dentro das questões aqui. Se você tiver mais tempo, eu estou falando aqui o tempo mínimo viável para você estudar. Se você tiver mais tempo, você vai avançando em outras matérias de direito também, tá? Mas se você só tem esse tempo que eu estou descrevendo aqui no vídeo, você faz o que eu estou falando, se a sua realidade permitir ou se isso realmente fizer sentido para você. Aí com isso a gente vai para sexta-feira. E sexta-feira vai ser o dia da gente revisar direito processual civil e direito processual penal. E esses dois são os direitos que mais assustam quem normalmente não tem formação jurídica. Mas, nesse cenário, a FGV ela costuma ser bem literal com essas matérias. A banca ela cobra muito conhecimento direto da lei, sabe? Ela não cobra nada muito aprofundado, não. Então, o que você vai fazer na sexta-feira com essas matérias? Você vai fazer o seguinte: pega o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e primeiro lê só aqueles artigos importantes que você marcou, aqueles que realmente são cobrados pela FGV. Ou então aqueles pontos centrais que você marcou da lei, que você também marcou como importantes. Não é para você ler o código inteiro, é só para você ler o que você destacou durante os seus estudos, seja às vezes um artigo inteiro importante ou tópicos específicos ou palavras-chave ali dentro da lei para você ler, tá? Então nesse momento aqui é só para você ler aquilo que vai realmente garantir ponto para você na sua prova. Por exemplo, Tribunal do Júri representa um alto percentual de questões dentro de processo penal, então vale dar uma olhada. Inclusive, sobre esse tema, a gente também tem uma aula gratuita que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Uma aula sobre Tribunal do Júri com o professor Leonardo, que está bem legal. Então, vale a pena dar uma olhadinha depois. Então, seguindo aqui, depois de você fazer isso, você também vai fazer questões de provas anteriores dessa matéria. Então, você foi lá, deu uma olhada nessa lei seca, nos pontos principais, você vai cair dentro de questões ali. Aí tenta separar pelo menos 50 minutos para você ficar fazendo questões de cada um desses direitos ali. Então, mete bronca nas questões. Então, tudo isso é o que você vai fazer durante o dia. Mas, para o final desse dia aqui, eu já tenho uma outra dica que é importante e um pouco diferente até do que a gente estava falando. A partir de sexta-feira à noite, para frente, pare de fazer questões. De sexta-noite para frente, você só vai revisar questões, por exemplo, que às vezes você já fez e entendeu, ou no máximo, resolver aquelas questões básicas ali que você já tinha deixado marcada para você dar uma revisada depois, sabe? Coisa que já estava programada. E por que fazer isso? Porque fazer questão nova nessa altura do campeonato pode acabar te deixando com algum tipo de insegurança. Então, por exemplo, vamos supor que você errou uma questão difícil no comecinho do sábado de manhã. Aí você com isso às vezes já começa a achar que você não sabe nada, que você não está preparada, que você não está preparado. Então, não faça isso com você mesma, não faça isso com você mesmo. Sábado, sexta-noite, sábado, já deixa ali para você fazer uma coisinha já mais leve, já tenta começar a diminuir o ritmo. Então, você fazer questões ali, ainda que seja uma questão difícil que você errou, que você com psicológico normal pensaria, tá, não, essa questão aqui eu errei porque é difícil, não é porque eu não estou preparado. Nesse dia, pode cair diferente. Então, de sexta-noite para frente, tenta já evitar fazer questões de provas anteriores e começa a entrar num modo já mais leve, de no máximo uma revisão levezinha. Então agora a gente chega no sábado, e sábado é o dia mais importante para o seu psicológico, porque é a véspera da prova. E aqui no sábado é meio polêmico, tá? Porque há quem diga e há quem prefira não estudar absolutamente nada no sábado. Há quem diga que é realmente melhor não estudar nada. E se você se sentir assim, sabe, se você acha que é melhor você não estudar nada na véspera, não hesite em tirar esse dia para você descansar a sua cabeça. De verdade mesmo, você pode descansar sem culpa nenhuma. Você tem que saber como que você funciona. Não vou ser eu que vou dizer, não vai ser fulano, ciclano. É você que tem que saber. Agora, por outro lado, no sábado, eu, por exemplo, não consigo ficar sem estudar. Eu não consigo ficar sem estudar na véspera. Eu preciso. Não estudar me deixa, na verdade, ainda mais tenso. E eu já fiz os testes. Eu já fiquei véspera de prova sem estudar e véspera de prova estudando. E para mim, funciona melhor estudar. Mas, atenção aqui. Ainda que você opte por estudar, como eu mesmo faço,
faça apenas um estudo bem de leve, um estudo bem levinho, nada pesado. Aqui definitivamente não é para você se matar. Você só vai fazer uma revisão ali bem levinha mesmo, durante a parte da manhã, por exemplo. Não é para você ficar estudando o dia todo também, é só para você separar um tempinho. Então, nesse dia aqui, tenta às vezes pegar um flashcard vermelho ali, daquele para você dar uma verificada, o seu resumo dos seus principais erros, o seu caderno de erros, escuta aqueles áudios que você gravou, sabe, na terça-feira, enfim, tenta revisar às vezes bem rápido aquela legislação que você marcou. Então aqui você pode revisar, por exemplo, a legislação especial que cai ali nos conhecimentos gerais. Se você só teve esse tempo que eu descrevi aqui no vídeo mesmo, pode ser, por exemplo, que você não tenha estudado nessa semana Estatuto das Pessoas com Deficiência, ou então os principais pontos de ética. Então você nesse dia pode separar para dar uma olhadinha, sabe, nesses tópicos. Se você às vezes teve mais tempo e já estudou esses tópicos nos dias anteriores, às vezes você pode ver outra coisa, enfim, você tem que olhar a sua realidade. O importante é você fazer uma revisão leve, tá? Aí chegou a tarde, você já não estuda mais, você já separa a sua documentação, sabe? Você vai pegar o seu RG original, você vai pegar sua caneta reserva, o seu comprovante de inscrição impresso, você vai deixar tudo separado numa pasta e você também vai separar a roupa que você vai usar ali já no domingo para fazer a prova. Aí você também já vai fazer uma programação mental para você já saber o horário que você vai sair para você chegar adiantado, adiantada no dia da prova. Aí o resto do dia ali no sábado você vai fazer coisas que são prazerosas para você. Aí assiste uma série, relaxa um pouco, fica com a sua família, enfim, faça algo que te deixe bem. Agora, coma algo que você goste também nesse dia, mas algo leve, tá? Por favor, não vá passar mal no dia anterior por ter ido a um rodízio de pizza, por exemplo, beleza? E à noite aqui do sábado, e isso é crítico, tá? Não estude. Eu repito, não estude sábado à noite. Você não vai aprender nada novo nesse momento aqui agora, de véspera e tudo mais, mas você pode acabar se desgastando muito mentalmente e acabar chegando cansado na prova de domingo. Então, não faça isso com você, tá? E nesse dia, vai dormir cedo também. Vai lá, se programa para isso. É bom até durante a semana você já ir se programando para ir dormindo mais cedo para o seu corpo já se acostumar, caso você não tenha esse hábito. Porque é importante a gente dormir cedo ali no sábado e garantir pelo menos aquelas 8 horas de sono. Se você por acaso tiver alguma dificuldade de dormir, tenta tomar um chá calmante, fazer uma meditação guiada, mas de jeito nenhum tome remédio para dormir sem orientação médica. Não faça isso. Aí, depois disso tudo, a gente finalmente chega ao dia D, o tão aguardado dia da prova. E nesse dia, lembre-se de acordar cedo e sair no horário programado para você chegar com antecedência no local de prova. Então, toma um café da manhã leve, mas um café da manhã também bem nutritivo, nada de comer alguma coisa muito pesada e passar mal no dia da prova de novo, para você chegar ali no local da sua prova com pelo menos 1h30 de antecedência. Você não vai querer chegar estressada, correndo, ou pior, acabar perdendo a sua prova por atraso. Não, você não quer isso. Você vai chegar ali tranquilo, com antecedência. Aí naquele momento anterior à prova, enquanto você está esperando, tenta não ficar conversando com outros candidatos sobre matéria, tenta não ficar perguntando para as pessoas se ela estudou tal coisa, se deixou de estudar tal coisa, porque isso só vai te deixar nervoso, só vai te deixar nervosa. Então, tenta ficar longe dessas rodas de conversa, fica no seu cantinho, respira fundo, mentaliza o sucesso, mentaliza você fazendo uma boa prova, você lembrando de tudo, porque você estudou, você se preparou, você está pronta, você está pronto para essa prova. E quando você entrar na sala, tenta ler o seu caderno de questões com calma. E tenta também não se desesperar caso você encontre ali 1 ou 2 questões muito difíceis, ou então alguma questão que você não sabe, porque toda prova vai ter isso. Todo mundo vai encontrar esse tipo de questão lá, não vai ser só você. Isso não vai ser exclusividade sua, tá? Isso é normal. O importante é você acertar aquelas questões que você sabe e você fazer escolhas inteligentes para chutar aquelas questões que você teve alguma dúvida. E para fechar esse vídeo aqui, eu preciso ter uma conversa muito séria com você sobre a sua cabeça, sobre a sua mentalidade nessa última semana. Por quê? Porque eu sei que a gente que estuda para concurso público, a gente não faz isso por esporte. A gente estuda porque a gente precisa estudar, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa da estabilidade, a gente quer mudar de vida. A gente não nasceu em berço de ouro. E essa situação, às vezes, faz a gente cair no erro de travar na prova que a gente quer fazer, de travar, às vezes, por exemplo, nessa prova de domingo, porque a gente está tratando essa prova como se fosse, assim, a prova da minha vida, como se fosse meio que um caso de vida ou morte. Entende o que eu quero dizer?
E com relação a isso eu preciso até te contar uma coisa que aconteceu comigo justamente numa prova do TJ do Rio de Janeiro aqui, anos atrás, né? Foi uma outra prova, que foi o primeiro concurso que eu fiz pra valer, o primeiro concurso que eu estudei de verdade. E esse concurso em especial do TJ, por ter sido até o primeiro concurso que eu estudei de verdade, por eu estar precisando passar em concurso na época, eu acabei tratando aquele concurso como se fosse assim, a única chance da minha vida. Então, como eu dediquei meu tempo, dediquei meu esforço, pensei assim, não, tá, eu preciso passar nessa prova, não tem outra coisa que possa acontecer. Então eu coloquei uma pressão absurda em cima de mim, dizendo que eu tinha que passar de qualquer jeito. E você sabe qual foi o resultado que eu acabei adquirindo desse pensamento? Eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, que eu tive um apagão mental na primeira hora de prova. Eu simplesmente não tenho lembranças da primeira hora de prova. Tanto que quando eu saí da prova depois, eu fui olhando algumas coisas que eu marquei, eu errei, inclusive, o princípio da legalidade, que você, a essa altura do campeonato, já sabe que é uma questão que botam na prova para todo mundo acertar, uma questão para ninguém errar. E eu errei, e eu não sei por que eu marquei aquilo, porque eu estava apagado naquele momento, naquela primeira hora. Então, acabei jogando meses de preparação fora, porque a minha mente acabou pifando com a pressão. Aí, tempos depois, eu acabei fazendo a prova do TRT. Só que para essa prova do TRT, eu acabei indo com outra mentalidade. Eu fui para essa prova para dar o meu melhor. Claro, eu fui para essa prova para brigar pela vaga, mas eu estava encarando aquilo mais como se fosse uma etapa do meu projeto de longo prazo, né, de concurso público, do que como se fosse a prova da minha vida. Então, para esse concurso, eu não fui com aquele peso do mundo nas costas, que nem eu tinha ido para a prova do TJ. E qual foi o resultado de ter feito isso? Eu fui lá, fui fazer essa prova do TRT muito mais leve, muito mais tranquilo, e eu passei nessa prova, eu fui convocado. Então tenta tomar cuidado com isso. Eu sei que você está se dedicando, eu sei que você está dedicando seu tempo a isso, só que tenta sempre tratar concurso como um projeto de longo prazo. Não tenta pensar em uma prova, tenta pensar em você aprovado em alguma prova. Quando você faz isso, eu sei que pode parecer paradoxal, que às vezes pode dar uma impressão de que você está desdenhando do concurso, mas não é isso. Porque quando você consegue fazer essa prova sem colocar esse peso, é justamente quando você consegue dar o seu melhor, quando você consegue fazer a prova ali de verdade, com você acertando o que você precisa acertar, sabe? Com você não lembrando aquilo que você só não sabe mesmo, mas aí você consegue fazer uma prova muito mais tranquilo quando você não coloca esse peso do mundo em cima de você. Então, tenta fazer essa prova com alguma tranquilidade, sabe? Tenta não cair nessa armadilha mental de você colocar esse peso todo do mundo ali, tá? Então tenta não colocar essa pressão em você, porque você fazendo isso, você vai conseguir fazer uma prova muito melhor do que você colocando esse peso nas suas costas, tá? E a gente ainda tem outras 3 armadilhas mentais que podem te derrubar nessa semana, e essas armadilhas também são batata, acontecem com todo mundo, aconteceu comigo e pode acontecer com você. E eu quero que você esteja preparado, preparada para não cair nessas armadilhas. E a primeira armadilha é a sensação de amnésia. Então vai chegar na quinta-feira ou na sexta-feira e você vai ter aquela nítida sensação de que você esqueceu tudo, de que deu aquele branco geral. E fica tranquilo, porque isso é mentira do seu cérebro, é só ansiedade. O conteúdo ele tá lá guardadinho na sua memória. Então na hora H, quando você for ler as questões no domingo, vai vir aquele gatilho ali na sua mente e a resposta ela vai vir para você. Então quando você sentir que esqueceu tudo, respira fundo, confia no processo, porque isso é só uma impressão, é só a sua ansiedade falando mais alto, beleza? A segunda armadilha é a comparação tóxica. Então, por favor, nessa semana, saia de grupos de WhatsApp de concurseiros, para de olhar o Instagram das outras pessoas, sabe? Porque vai ter sempre alguém falando que está estudando 12 horas líquidas, que já zerou o edital 3 vezes. Isso só vai servir para te deixar mal. Foca só no seu caminho, nos seus estudos, só em você. O que o outro está fazendo não vai mudar sua nota, não vai mudar sua aprovação, então se blinda desse tipo de coisa, beleza? E a terceira armadilha mental é meio que a busca pelo milagre. Então nessa reta final, o desespero ele acaba batendo e o nosso instinto é meio que às vezes acabar tentando comprar segurança. O que isso quer dizer? Começa a dar aquela vontade louca de começar a comprar curso novo, revisão mágica ou qualquer coisa do gênero. E eu sei disso porque eu já fiz isso, então não entra nessa.
Não existe material milagroso que vai entrar na sua cabeça em 5 dias. Então você comprar coisas novas agora, na véspera da prova, só vai te deixar mais confusa, mais confuso, com mais material acumulado e com mais ansiedade. E isso, inclusive, vale também para o nosso material que eu e o Diego a gente tem aqui do TJ do Rio de Janeiro. Se você já é nosso aluno e tem o nosso cronograma aqui do TJ do Rio, ótimo, beleza, segue o plano. Agora, se você ainda não é nosso aluno, então não compre o nosso cronograma do TJ do Rio hoje. Não compre. Sendo bem sincero, agora, para esse concurso de domingo, fica muito em cima da hora. E eu não quero te oferecer uma coisa que você nem sequer vai ter tempo de usar. O melhor investimento que você faz agora é confiar no que você já estudou. Você descansar a sua mente e ir lá no domingo fazer a melhor prova possível, um passo de cada vez. Então confia no teu taco, confia no que você estudou até aqui, você se dedicou. Então agora é só você executar a estratégia certa e confiar em todo esse processo. Eu e o Diego somos a prova viva de que dá para passar em concurso de tribunal mesmo sem formação em direito e mesmo vindo do zero. Nós fizemos isso e você também pode fazer. Então vai lá nesse domingo e mete bronca nessa prova. E se esse vídeo te ajudou a acalmar a mente, a acalmar o coração para essa reta final, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as outras notificações. E se o botão estiver aparecendo para você, clica no hype também, que ajuda bastante, beleza? E para finalizar, eu vou deixar aqui agora nos cards finais outros 2 vídeos que podem te ajudar bastante nessa reta final. Então escolhe o que fizer mais sentido para você e já assiste na sequência. Então, bons estudos, boa prova, sabe? Dê o seu melhor e depois volta aqui para contar pra gente como que foi a sua aprovação, beleza? Então abraços e boa prova!